meu querido irmão Dom Vicente Costa. Ontem, dia 15 de junho, celebramos o primeiro ano da minha nomeação para esta diocese de Jundiaí. Primeiro ano da minha nomeação e primeiro ano da militude de Dom Vicente. E quero dizer que não é fácil, não é fácil suceder a um bispo como Dom Vicente, tão querido, tão zeloso, como também não é fácil suceder os bispos anteriores. Costumo dizer que tenho pedido a Deus 5 graças. Tenho pedido a santidade de Dom Gabriel. Tenho pedido o espírito arrojado, empreendedor de Dom Amaury. Tenho pedido a cultura, o conhecimento de Dom Roberto. Tenho pedido a rigidez de Dom Gil. E tenho pedido entusiasmo, dinamismo do Dom Vicente. Até agora não consegui nada, viu? Então vocês, por favor, junte-se a mim. Mas é uma alegria, Dom Vicente. É uma alegria tê-lo como irmão, né, tê-lo como amigo, né, como alguém que sempre nos apoia e nos inspira no pastoreio. Quero também saudar os nossos irmãos presbíteros, de modo muito especial os nossos irmãos veneráveis aqui presentes, que bom vê-los, os nossos queridos presbíteros religiosos. Quero saudar novamente os nossos diáconos, seminaristas e todos aqui presentes. Eu preparei esta reflexão pensando de modo muito especial no clero. Então essa mensagem é dirigida carinhosamente aos meus irmãos presbíteros. Queridos irmãos, neste dia de oração pela santificação do clero, somos convidados a refletir sobre a nossa vida e a nossa missão, à luz do Evangelho, que nos convida a voltarmos ao coração manso e humilde do Senhor, para que nele possamos recuperar as forças e a alegria do nosso ministério. Fomos chamados do meio do povo, somos tão afeiçoados, como nos recorda a primeira leitura, e fomos constituídos pastores para amar aqueles que foram confiados aos nossos cuidados, com o mesmo zelo e com a mesma solicitude do coração de Cristo, bom pastor. Um coração sagrado e escancarado, de onde emana uma fonte de água viva e cristalina, que a todos santifica e revigora. O nosso modelo é Cristo. A sua vida, os seus gestos e as suas palavras são oferecidos. Todo o seu ser é oferecido para o bem da humanidade, para a nossa liberdade, para a nossa felicidade. O amor dilata o coração. A exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, um padre nunca pertence a si mesmo. O Senhor nos chamou gratuitamente para uma vida exigente e apaixonante. O grande segredo do nosso ministério é sermos sinais do amor de Deus e dispensadores da sua graça. É necessário, no entanto, que estejamos sempre dispostos e atentos a configurar o nosso coração ao coração daquele que nos amou e se entregou por nós. Porque, como nos recorda a segunda leitura, porque se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Neste dia em que toda a igreja reza pela nossa santificação, cabe-nos bem colocarmos-nos na presença do Senhor, exemplo do que fazemos em cada ato penitencial eucarístico, para
refletirmos, ainda que num breve instante, sobre os nossos pecados. O que nos impede de sermos pastores, sábios e santos? Onde precisamos estar mais atentos para que cresçamos no amor de Cristo Jesus, a fim de sermos santos como Deus é santo? É certo que quando olhamos para dentro de nós mesmos, logo nos damos conta da nossa pequenez, das nossas misérias, das nossas fragilidades, que nos faz sentir indignos de tão grande vocação. Mas em meio aos nossos fardos, em meio a tanto cansaço, sabemos bem para onde ir. É no Sagrado Coração de Jesus que reencontramos a força e o sentido da nossa consagração. Ofertamos a Ele o peso dos nossos fardos e Ele, em troca, nos oferece o seu jugo leve e suave, o jugo do seu amor. Dentre tantas dificuldades que enfrentamos, gostaria hoje de refletir com vocês justamente sobre o cansaço e o desânimo a que tantas vezes somos acometidos e que roubam a alegria do nosso chamado de a todos amar e servir. Para tanto, faço-me valer de uma belíssima reflexão de Dom François Xavier Bustillo, bispo de Ajaccio, na Córcega, que se encontra na sua belíssima obra literária intitulada A Vocação do Padre perante as Crises, a Fidelidade Criativa. A grande tentação dos nossos dias é buscar alinhavar o nosso ministério pastoral a partir do sistema de funcionamento do mundo. Hoje, o motor da nossa sociedade ocidental é impulsionado pelas finanças e pela política, pela lógica do dinheiro e do poder. Nessa perspectiva, somente os resultados, e obviamente os bons resultados, é que orientam as nossas escolhas. O motor, a dinâmica, é querer ser sempre mais, o mais forte, o mais rico, o mais célebre, o mais influente. A vida moderna é uma luta pelo poder, em que há um dominador e um dominado, um vencedor e um vencido, um satisfeito e um insatisfeito. Devemos promover essa lógica na igreja. Os resultados desta lógica são perversos para o coração humano. O ser é deixado de lado, nossa vida interior e a nossa identidade permanecem periféricas. Sabemos, meus queridos, o quanto a nossa sociedade está doente. Está doente porque carece de alma. A humanidade, nos dias de hoje, vive numa configuração neurótica, navegando nas ondas revoltas da pressão e da depressão. Perdeu-se a capacidade de sonhar, de se alegrar, de viver a vida com entusiasmo. O homem moderno desempenha uma função, mas esquece a vida. Já não encontra tempo para ler, escutar belas músicas, admirar a beleza da natureza. Vive esquecido da possibilidade de elevação e transcendência. E nós, quando adentramos nesta lógica, a lógica do mundo, nós nos tornamos todos vítimas fáceis do burnout, do excesso de trabalho, que logo desencadeia no bore-out, o tédio no trabalho,
e que culmina com brown out, a ausência completa do sentido do nosso ministério, do nosso serviço, do nosso trabalho. O mal-estar existencial é descrito em termos ingleses, ou então é descrito com o termo inglês out, que significa para fora, para fora. Muitos de nós, incluindo os nossos irmãos mais jovens, os mais novos, muitos de nós manifestam esse sintoma de fadiga, de tédio e de falta de sentido. É uma crise em que o fazer não dá sentido ao ser. O problema é que na nossa ação pastoral, nem sempre estamos ao abrigo da tentação mundana de colocar em primeiro lugar a ação, o fazer. Às vezes, a vida presbiteral é sobrecarregada pelo ativismo. Pode ser que, como na passagem da mulher hemorroíça, estejamos sofrendo de um outro tipo de hemorragia, a do sentido. A fadiga interior pode fazer nascer a passividade, o pensar indolente, a sensação de que não estamos vivendo, mas apenas sobrevivendo. É aí que a mediocridade vem à nossa porta e bate. Custa-nos encontrar o ponto de equilíbrio entre o tempo pessoal, o tempo pastoral, o tempo espiritual e, por que não, o tempo livre. Se o padre reduz a pastoral ao culto, corre o risco do tédio e da preguiça. Mas também se entrega sem limites e sem muita ordem à missão, corre o risco da fadiga física e psicológica. Para evitar neuroses, é importante explorar a dimensão comunitária da vida pastoral. A dimensão comunitária, que bom que estamos aqui. A amizade com os leigos e com as famílias, a confiança com os outros padres, companheiros da missão, o diálogo fraterno com o bispo, fazem sair de um círculo vicioso e mortífero o da ação e da agitação. O Senhor é tão bom, chamou-nos a ser membros, pastores desta igreja, e Ele põe no nosso caminho pessoas de uma bela densidade humana e espiritual, a fim de podermos crescer na confiança. Na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, o Papa Francisco, ao falar no número 128, ao falar da missão, insiste na dimensão pessoal dos encontros. Meus queridos, nunca nos esqueçamos de que nós não somos funcionários. Antes, somos constituídos pastores, ministros do Evangelho. Daí a necessidade de estarmos sempre atentos a não identificar o nosso ser com o fazer. Porque hoje fazemos muitas coisas. Não é raro ver o desequilíbrio em que a função leva melhor vantagem sobre a unção. Cuidemos para que a nossa ação pastoral seja mais pautada pela unção do que pela função. Não permitamos nunca que o fazer sufoque o ser. Ocorre que, em muitos casos, as múltiplas urgências obliteram aquilo que é realmente importante e essencial. É claro que é necessário ser responsável e cuidar de todas as dimensões da vida eclesial, também daquelas de caráter burocrático, rotineiro e administrativo. Mas às vezes podemos ter a impressão de estar numa célula de crise permanente, como se fôssemos bombeiros a apagar vários incêndios num único dia. É certo que as crises
são convite para significativas mudanças. A dimensão da interioridade, tão procurada hoje, é crucial para nós. Sem ter tempo para Deus, para nós e para os outros, corremos o risco de nos esvaziarmos da paixão pelo reino. Perante as tentações centrífugas, joga para fora, o Espírito Santo de Deus nos conduz permanentemente ao centro, ao essencial. Nossa vida, meus queridos, não deve ser orientada para a produção, mas para a fecundidade. Para isso, cuidemos da saúde em todos os aspectos, da saúde física, psíquica, espiritual. E cultivemos a alegria de viver a vida e o nosso ministério com equilíbrio e serenidade. Se perdemos a saúde e a alegria, começa-se a perder o gosto pela vida e a nossa vocação esmorece. Precisamos urgentemente ajustar a nossa necessidade de administrar nossas agendas com a nossa missão de amar. Toda a nossa vocação e missão devem ser feitas em ordem, discernindo as prioridades, as urgências e as futilidades, para evitar a confusão e a diluição de forças. Lembremos-nos, meus queridos, lembremos-nos sempre de que o ministério presbiteral não é uma tarefa, nem tampouco um contrato de trabalho. Nós não somos funcionários do templo. Nosso ministério é, antes de mais nada, um dom. Este jamais deve se transformar numa função, jamais. No contrato de trabalho é necessário fazer coisas. No ministério presbiteral, antes de fazer, acolhe-se o dom de Deus. Esse dom é gratuito e recorda-nos sem cessar que a nossa vocação e a nossa missão têm a sua fonte em Deus. Um padre não entra na igreja porque decidiu fugir de um mundo cruel e complicado para encontrar nela o conforto de uma vida fácil. Esta vida não teria sentido real. Um padre nunca se esquece do mandato do Senhor: vem e segue-me, vem e segue-me. Este apelo que brota do coração do Cristo bom pastor nos desloca e recoloca naquele mesmo chamado de Mateus, onde Jesus faz-nos sair de uma função para iniciar uma missão. Meus queridos, que tenhamos um coração manso e humilde, a fim de que Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra, que esconde estas coisas aos sábios e entendidos, nos faça revelar aqueles mesmos segredos que revela aos pequeninos, para que estes encontrem também em nós aquele mesmo amor divino que emana do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos dizer? Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que nesse dia em que celebramos o Sagrado Coração de Jesus e rezamos junto com todo o povo de Deus pela nossa santificação, que o Senhor nos dê essa graça de um coração de pastor, de um coração pleno de amor e de entusiasmo, para que possamos nós também, na nossa pequenez, na nossa entrega, na nossa humildade, colaborarmos com o Senhor na edificação do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.